Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que é uma adaptação de umas histórias mais marcantes e importantes da história. Desse filme que é um dos projetos mais esperados de 2021, principalmente por conta do elenco absurdo que ele carrega. Desse filme que é uma produção grandiosa e com certeza vai ser muito bem lembrado lá no Oscar de 2022. Isso mesmo galera, venham nessa viagem comigo até esse universo maravilhoso de Duna. E bom galera, antes de começarmos, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente o Instagram, que está aqui na descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast. A gente publica todo dia lá no Instagram, a gente publica várias cenas, vários vídeos, tá rolando a primeira divisão da nova temporada da Liga IDPR, a gente publica lá também. A gente divulga várias coisas lá, vários projetos da gente, então nos segue principalmente no Instagram, mas a gente também posta todo dia lá no Pinterest, posta frequentemente também lá no Hotmart Sparkle, no TikTok, fielmente tem cena lá, seja para você dublar, seja para você conhecer conteúdo novo, seja para você relembrar uma cena marcante da sua série ou do seu filme preferido. A gente também publica bastante lá no YouTube, inclusive esse podcast também sai lá no YouTube, porém eu recomendo que vocês nos sigam nos outros aplicativos de podcast, seja o Spotify, seja o Google Podcast, seja o Deezer, enfim, porque a gente publica antes lá e publica o podcast completo. No YouTube a gente tem que cortar algumas coisas por conta de direitos autorais, enfim. Recomendo que vocês nos sigam nas plataformas de áudio, que é onde a gente publica certinho o podcast. A gente também publica vários livros lá no Wattpad. Atualmente a gente está na publicação de Ciara, que é o nosso segundo livro. O primeiro foi Elementos de Oni, o link vai estar na descrição, mas se você quiser pesquisar, Oni é O-N-N-Y, Elementos de Oni, e Ciara, S-I-A-R-A, são os dois livros. Inclusive, Elementos de Oni vai concorrer no What's de 2021. Então leiam lá, porque vocês vão ver que a gente realmente merece ganhar. E bom, agora efetivamente falando sobre Duna, a gente precisa começar falando da expectativa em cima dessa produção. Duna, para quem não sabe, é um dos filmes mais esperados desse ano. É uma das obras clássicas lá do Frank Herbert, que foi publicada lá em 1965 e serviu de base para muita coisa de ficção científica que a gente conhece hoje em dia. O exemplo mais clássico que a gente pode dar é obviamente Star Wars, que carrega muito dessa bagagem do que foi os livros de Duna, do que foi as produções de Duna, de como tudo foi escrito, de como a história é contada, de como tudo é feito. Então muito da ficção científica atual, muito do que foi a história desse tipo de filme veio por Duna, veio como tudo foi interpretado. Então essa história ela tem historicamente um peso muito grande. Já teve adaptações para o cinema, já teve adaptações para a TV e agora volta para o cinema com o Denis Villeneuve e uma produção grandiosa. Foi um puta investimento da Warner Bros, muito focado em tentar atrair esse público que sabe da importância de Duna, como tanto atrair o público novo, o público que quer conhecer a história, que quer entender um pouco mais, além de focar um pouquinho no Oscar, que a gente vai conversar um pouco mais pro final do podcast. Mas o fato é que existe uma expectativa em cima do que vai ser Duna. Para quem não conhece o filme, para quem não conhece a história, para quem não conhece a trajetória, o filme pode ser um pouco maçante. Para quem vai pro cinema puxado pelos trailers para tentar encontrar uma espécie de blockbuster, uma espécie de filme com muita ação, uma espécie de filme com uma grande intensidade, infelizmente talvez se decepcione um pouco. Porque Duna não é isso. Duna é um filme focado na jornada, é um filme focado mais no detalhe, no preciosismo da história, na relação política e na jornada do Paul Atreides. Duna provavelmente vai ser uma trilogia. O gancho que o filme deixa no final é desenhado justamente para isso, mas o filme termina justamente naquele ponto onde normalmente a ação começa, onde realmente a grandiosidade chega. Então, o que a gente tem nesse primeiro filme é que provavelmente a continuação vai ser esse filme que a galera queria assistir agora. Esse primeiro filme, Duna agora, ele é muito focado em apresentar um universo mágico e fazer o público entender
O que é aquilo tudo? O peso daqueles personagens, o peso daquela jornada, o peso daquela história. Então sim, você tem uma história muito carregada, você tem uma história muito pesada, é tudo muito denso, é tudo muito lento, mas pensando numa trilogia, até que funciona. Porém, a gente não pode tirar o peso da expectativa, como eu falei. E o que eu quero dizer é justamente isso. Quando você for pro cinema, se você ainda não viu Duna, não vá com a cabeça de que você vai assistir um filme grandioso, como eu disse, uma espécie de blockbuster. Não vai ser isso, sabe? Longe disso. Duna é claramente um filme feito para premiações e para uma continuação, para uma possível trilogia. Isso fica muito claro. Os trailers vendem uma coisa justamente para chamar a atenção. O que o trailer está passando ali, o que os promocionais de Duna passaram, é realmente aquele universo grandioso, é realmente aquele projeto grande, é realmente aquele elenco poderoso, mas ele é um negócio mais arrastado, sabe? É um negócio mais focado nos detalhes, é um negócio mais de apresentação de universo e não uma aventura em si. O filme obviamente vai ser muito elogiado pela crítica, mas a expectativa do público é o que precisa baixar. De certa forma, o trailer realmente dá essa engajada na galera, mas o trailer é justamente para isso, é para chamar a atenção. Não acho que o trailer enganou o público, não acho que é por esse caminho. Eu acho que a expectativa baseado no que você não conhece sobre Duna, talvez tenha criado uma imagem errada. Mas eu acredito que quem conhece Duna, quem conhece o trabalho do Frank, dos livros de Duna, entender um pouco do que o filme quer passar, da mensagem que ele tem por trás e do projeto grandioso que vem lá pra frente. A história do filme, ela é muito lenta. O roteiro, ele é realmente devagar, o roteiro ele é realmente arrastado, mas tem uns elementos interessantes, tem uns elementos que funcionam pra caramba. Eu acho que os diálogos e as dinâmicas dos personagens funcionam muito bem. Eu acho que a construção dos personagens e o tempo de tela que é dado pra cada um, que é bem focado realmente em você desenvolver aquela personalidade, eu acho que funciona legal. Então, apesar de ter um problema do filme ser um pouco longo, do filme ser um pouco monótono em certas partes, principalmente ali no segundo ato, eu acho que depois de um evento que causa a mudança em alguns personagens ali do filme, a história fica realmente aquela jornada que eu falei, aquela jornada do Paul, para ele se transformar quem ele precisa ser. Mas eu acho que é uma necessidade que se paga. Você precisa ter essa construção do Paul para você ter o peso do personagem em futuros próximos. Eu acho que teve essa necessidade. É um filme que tem mais essa função do que qualquer outra coisa. Então, apesar de muita gente ter reclamado um pouco do filme, eu acho que o roteiro, ele, na função dele, consegue entregar. Eu acho que ele se paga realmente dentro do que é proposto. Apesar do filme ser lento, eu acho que ele é bem conduzido, porque você vê que não é uma coisa ocasional. Realmente essa era a intenção, é você fazer um filme mais centrado, mais focado no diálogo, mais focado em interações um pouco mais políticas, mais focado nessa guerra entre as casas, mais focado nesses conflitos de ideia, no que cada casa tem a oferecer, na especiaria, entender esse universo, entender o que é que eles procuram, entender qual é o objetivo, entender a especiaria, entender as casas, as famílias. Então tem todo esse objetivo que é muito mastigado. É um negócio que você talvez precise realmente ter um conhecimento prévio, mas é algo muito pouco, sabe? Eu acho que para você ter um entendimento mais geral, talvez você realmente precise desse conhecimento prévio. Mas eles conseguem mastigar, fazer uma história lenta, fazer uma história mais desgastada, e o ritmo é legal. Eu não acho que foi mal conduzido. Eu não acho que tem esse problema de você se sentir mal assistindo o filme, sabe? De ter um ritmo estranho. A história acompanha o que é que foi proposto. Eu acho que funciona, sabe? A condução não foi uma coisa que me incomodou. Talvez, como eu disse, a expectativa baseada no que a galera queria ver, inclusive eu, imaginei talvez uma coisa diferente, eu tive um pouco dessa expectativa, e por isso eu sei e imagino como o público em geral deve ter se sentido. Mas eu acho que realmente, baseado no que está proposto, o filme não erra. Eu acho que eles foram bem conscientes no que eles estavam fazendo, e é por isso que o ritmo é bom, por isso que dá certo. Falando agora das partes técnicas do filme, e eu acho que isso já entra um pouco ali no que a gente vai encontrar no Oscar do ano que vem, mas a gente pode começar com direção, cara. E eu acho que assim, a assinatura do Denis Villeneuve é muito clara. O filme é escuro, boa parte do longa tem realmente aquele filtro mais escuro, filtro esse que a gente também vê bastante em A Chegada, que é um filme muito escuro também dele. Ele é um puta diretor, ele entrega, visualmente o filme é lindo. Os efeitos visuais é outra coisa que eu acho que vai concorrer ao Oscar, mas a direção dele é muito limpa.
sabe? Eu acho que é muito bem feita. Ele é um puta diretor. Eu gosto de muitos dos trabalhos dele, além de A Chegada, que eu já citei. Duna agora também, Blade Runner. Os Suspeitos, são todos trabalhos que eu gosto bastante do Villeneuve. E aqui, o filme é a cara dele. Ele consegue fazer bem essas coisas grandiosas. O filme é grandioso. Ele controla muito bem seus personagens. Eu acho que ele tem uma direção de personagens muito boa nesse filme também. Então eu acho que a assinatura do Villeneuve caiu como uma luva pra Duna. Pra mim dá muito certo. Talvez concorra ali ao Oscar como melhor diretor, mas eu acho que não é a principal categoria do filme. Tem outra coisa que pra mim chamou mais atenção, e aí sim eu acho que vem muito forte pra premiação do ano que vem, que é a fotografia. Cara, a fotografia de Duna é uma coisa inacreditável, é surreal. A parte do deserto, a parte do especiaria, tem uns filtros incríveis e fica lindíssimo. Eu acho que todo o cenário, tirando ali algumas cenas que são bem escuras realmente, não é? Ali no primeiro ato do filme, mas de resto, todo o decorrer do filme é maravilhoso, sabe? É lindo, a fotografia é incrível. E eu acho que pra mim é o principal destaque do filme. É uma aventura muito bonita, cara. É um filme muito bonito de se ver. E sem dúvida, eu acho que é o principal ponto forte do filme. Talvez algumas pessoas vão falar da própria direção, tem a trilha sonora também, que muita gente vai comentar, mas enfim, pra mim, a fotografia, sem dúvida, é o ponto mais alto. Eu achei o filme absurdamente lindo. E pra mim, vem muito forte pro Oscar. Eu acho que é a principal categoria que o filme talvez concorrerá ano que vem. Citando aqui brevemente a trilha sonora, Duna tem aquela trilha sonora épica que é o que se espera dessa produção, cara, que é o que se espera desse filme. É uma trilha sonora bem característica, é muito bonita, é grandiosa, traz o peso do filme e funciona legal. Eu acho que a trilha sonora é outro ponto positivíssimo do filme. Eu não acho que seja a principal categoria do filme, eu não acho que seja o principal ponto. Talvez concorra ao Oscar, possivelmente, não boto minha mão no fogo que vá, mas é sem dúvida uma característica positiva, sabe? É um dos principais pontos desse filme. A edição do áudio também é legal, conversa bem com o filme. Enfim, a parte sonora de Duna é interessante, sabe? É outro ponto que, se fosse destacar, seria positivamente. E agora a gente pode falar um pouco do Oscar. É a parte que eu acho que Duna se destaca mais, porque duas coisas iriam motivar Duna, principalmente por conta do lançamento agora em outubro. Uma seria o público, a ansiedade, a expectativa, que a gente já conversou que precisa ser conversado, e o outro, as premiações, principalmente o Oscar do ano que vem. As premiações, eu acho que sem dúvida é o principal alvo do filme. No meu ver, Duna foi feito pra isso. Tem esse foco aí, tem esse princípio. O que me lembra muito, por exemplo, o Mad Max, que era aquele filme grandioso que o pessoal tava ansiosíssimo, bem feito, bem produzido e que foi uma estrela do Oscar. Duna tem esse caminho a trilhar e com certeza vai. Eu acho que vai levar várias categorias. Primeiro, fotografia. Pra mim é um dos favoritos. Claro que tem muito filme a ser lançado ainda, mas fotografia, com certeza. Direção, talvez, bem provável, talvez seja indicado. Figurino, provavelmente também vai concorrer e vai forte, talvez ganhe figurino ano que vem. Mixagem e edição de som, talvez também tem essa possibilidade. Tem toda a trilha sonora também que talvez ajude. Eu não sei se vai ser indicado ali por categorias de atuações. O Timothée Chalamet é bom, o moleque atua bem pra caramba, mas eu não sei se entrega a nível de Oscar, então realmente não sei se de atuação alguém vai ser indicado. Mas categoria técnica tem muita coisa que pode se aproveitar ali na premiação do ano que vem. Efeitos visuais é outra categoria que possivelmente o filme vai entrar muito forte. Categoria de roteiro, Duna entraria em roteiro adaptado. Também não sei se seria forte nessa premiação. Eu acho que por ser uma trilogia, não sei se a academia vai dar tanta valorização nesse sentido, mas pelo peso do filme poderia ser que sim, sabe? Tem umas coisas de diálogo, de dinâmica, de desenvolvimento. O roteiro em si, fechadinho do filme, como proposta ali do arco que ele entrega, é legal. Talvez vá para uma categoria de roteiro, eu acho que não, eu não arriscaria. Mas como roteiro adaptado, você tem um caminho já, porque já tem conteúdo para se utilizar na história. Normalmente é uma categoria que fica atrás ali de roteiro original, então talvez o filme consiga. O filme também pode ser indicado por maquiagem. Tem algumas coisinhas que me incomodaram, mas no geral é bom. A maquiagem na maioria dos personagens vai bem, maquiagem e cabelo, não é? No geral, talvez seja uma das categorias também. Tem uma porta aí muito boa, e eu acho que o filme tem um caminho lindo ano que vem, tanto no Oscar, Globo de Ouro, tem BAFTA, enfim.
muita premiação e vai levar bastante em várias categorias técnicas. E para fechar a análise, a gente tem que falar do elenco do filme, do elenco poderosíssimo de Duna. Eu acho que é um dos principais elencos de filme agora de 2021. E eu citei principalmente o Timothée, porque ele é o Paul Atreides, ele é o principal personagem do filme. Porém, tem muita gente boa que, como eu disse, não sei se vai ser indicado como melhor ator ou atriz coadjuvante. Mas a gente tem a Rebecca Ferguson, o Jason Momoa, o Oscar Isaac, o Stellan Skarsgård, o Dave Bautista, o Javier Bardem, o Josh Brolin, o David Dastmalchian e a Zendaya. Isso são alguns dos atores mais recorrentes do filme. Só grandes nomes e nomes muito populares da atualidade. A maioria desses atores aparecem ali meio filme, ou aparecem mais no primeiro ato, ou aparecem mais no segundo. Alguns ali mais no terceiro, mas eles têm posições muito bem localizadas no filme. Os únicos que são literalmente recorrentes durante um filme inteiro é mais o Timothée e a Rebecca. Os outros personagens aparecem mais ocasionalmente. Eu não sei se realmente algum deles vai ser indicado ali por ator ou atriz coadjuvante, justamente porque você tem o espaço para desenvolver esses personagens, mas realmente não tem grandes eventos com eles no filme. Então, todo mundo entrega bem. O Oscar Isaac, assim, tá excepcional nesse filme. Eu acho que dos atores ali coadjuvante, para mim é o principal. O Josh Brolin também tá sensacional. O Javier Bardem também tá muito bom no filme. O Jason Momoa tá o Jason Momoa. Ele é muito bom e, como sempre, entrega muito bem. Mas eu acho que se fosse para algum ator ou atriz coadjuvante, para mim o Oscar Isaac é o principal. O cara tá perfeito no filme. Mas todo mundo vai muito bem. Eu não acho que tem alguém ali abaixo da média. Eu acho que é todo mundo bem ok. E o elenco é pesadíssimo, sabe? É um negócio assim, absurdo. E todo mundo faz o trabalho necessário. Duna é, no geral, muito bem dirigido e muito bem atuado. Claro, também com a direção de atores que tá nesse meio. Todo mundo trabalha bem e saiu o resultado que foi, que é aquele filme que vai ser, com certeza, um filme de Oscar. E bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você me escutou até aqui. Nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema. Tá tudo aqui na descrição. E é isso. O meu, o seu e o nosso Sessão Cinema vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.